Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora e da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos dar continuação à leitura, do livro da Misticidade de Deus. Então vamos dar continuidade no capítulo 3. Inteligência que tive sobre a divindade e o decreto de Deus para criar todas as coisas. Louvor ao Altíssimo. Ó Altíssimo Rei e sapientíssimo Senhor, quão incompreensíveis são teus juízos e inescrutáveis teus caminhos, Deus invencível, que sem tua origem hás de permanecer para sempre. Quem poderá conhecer tua grandeza e contar tuas magníficas obras? Quem te poderá erguer, porque assim fizestes? Romanos 9:20. Pois tu és altíssimo acima de todos, e nossa vista não te pode alcançar, nem o nosso entendimento compreender. Bendito sejas, magnífico Rei, porque te dignaste mostrar a esta tua escrava e vil bichinho grandes sacramentos e altíssimos mistérios, elevando e arrebatando o meu espírito, onde vi o que não saberei explicar. Vi ao Senhor e Criador de todos, em si mesmo, antes de criar qualquer coisa. Ignoro o modo como me foi mostrado, mas não o vi e entendi. Sabe Sua Majestade que tudo compreende, que para falar de Sua deidade, meu pensamento suspende-se, minha alma perturba-se, minhas faculdades em suas operações paralisam-se. A parte superior abandona a inferior. Deixa os sentidos e voa para quem ama, abandonando a quem anima. Nestes desalentos e delírios amorosos, meus olhos derramaram lágrimas e minha língua emudece. Ó Altíssimo e compreensível Senhor meu, se medido e eterno, objeto infinito do meu entendimento, como em tua presença me sinto aniquilada, meu ser apega-se ao pó, quase não percebendo o que sou. Como esta pequenez e miséria se atreve a contemplar a tua magnificência e grande majestade? Conforta, Senhor, meu ser, fortalece a minha visão, encoraja meu temor, para que possa dizer o que vi em obediência às tuas ordens. O mistério da Santíssima Trindade. Com entendimento, vi ao Altíssimo como estava em si mesmo. Tive a clara inteligência e notícia verdadeira de quem é um Deus infinito em substância e atributos, eterno, suma majestade, 3 pessoas e um só Deus verdadeiro, 3 porque realizam as operações de se conhecer, se compreender e se amar, e só um por conseguir o bem da unidade eterna.
É trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é feito, nem criado, nem gerado, nem o pode ser ou ter origem. Conheci que o Filho procede somente do Pai por eterna geração, e são iguais em duração e eternidade, gerado pela fecundidade do entendimento do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho por amor. Nesta indivisível trindade, não há coisa que se possa dizer anterior nem posterior, maior ou menor. As três pessoas em si são igualmente eternas e eternamente iguais. É uma unidade de essência, em trindade de pessoas. Um Deus na indivisível trindade e três pessoas na unidade de uma substância. Não se confunde as pessoas por ser um só Deus, nem se divide ou separa a substância por serem três pessoas. Sendo distintas entre si, é a mesma a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual a glória, a majestade, o poder, a eternidade, a imensidade, a sabedoria, a santidade e todos os demais atributos. E ainda que sejam três as pessoas nas quais subsistem estas infinitas perfeições, é um só Deus verdadeiro, santo, justo, poderoso, eterno e sem medida. Operações intratrinitárias. Recebi também inteligência de que esta divina trindade se conhece com uma visão simples, sem que seja necessária nova, nem distinta notícia. Sabe o Pai o mesmo que o Filho, e o Filho e o Espírito Santo o mesmo que o Pai. Amam-se entre si reciprocamente, com o mesmo amor imenso e eterno. É uma unidade de entender, amar, agir igual e indivisível. Uma simples, incorpórea e indivisível natureza, um ser de Deus verdadeiro, em quem estão unidas e concentradas todas as perfeições em supremo e infinito grau. Perfeições divinas. Conheci as propriedades destas perfeições do Altíssimo. É formoso sem fealdade, grande sem medida, bom sem comparação, eterno sem tempo, forte sem fraqueza, vida sem mortalidade, verdadeiro sem falsidade, presente em todos os lugares, enchendo-os sem os ocupar, estando em todas as coisas sem extensão. Não tem contradição na bondade, nem defeito na sabedoria. Nela é inestimável, terrível nos conselhos, justo nos julgamentos, secretíssimo nos pensamentos, verdadeiro nas palavras, santo nas obras, rico em tesouros, a quem nem o espaço limita, nem a estreiteza do lugar aperta. Não muda a vontade, não se perturba com o triste, as coisas passadas não lhe desaparecem, nem as futuras sucedem, a quem nem a origem deu princípio, nem o tempo dará fim. Ó eterna imensidade, que intermináveis espaços vi em ti, que infinidade reconheço em vosso infinito ser. Não há fronteira para a visão ao contemplar este ilimitado objeto. É o ser imutável, o ser acima de todo ser, a santidade perfeitíssima, a verdade constantíssima, é o infinito, a latitude e longitude, a altura, a profundidade, a glória e sua causa, o descanso sem fadiga, a bondade em grau imenso. Vi tudo juntamente e não acerto explicar o que vi. Vi ao Senhor como estava antes de criar qualquer coisa. Com admiração reparei onde se encontrava o Altíssimo, porque não havia céu empíreo, nem os outros inferiores, nem sol, lua, estrelas e elementos, e somente existiu o Criador sem nada haver criado. Tudo estava deserto, sem o ser dos anjos, dos homens e dos animais.
conheci necessariamente, se há de concordar, que estava Deus em seu mesmo ser e que não teve necessidade nem precisão de tudo quanto criou, tanto antes como depois da criação. Infinita em seus atributos, sempre os possuiu e possuirá por toda a eternidade, em virtude de seu ser independente e incriado. Nenhuma perfeição completa e simples pode faltar à sua divindade, porque somente ela é a que é, e contém em si, por inefável e eminente modo, todas as perfeições que se encontram nas criaturas. Tudo quanto existe encontra-se naquele ser infinito como efeitos em sua causa. Ciência de simples inteligência. Conheci, pois, que estando o Altíssimo em si mesmo, decretou-se entre as três divinas pessoas, a nosso modo de entender, a comunicação e dom de suas perfeições. Deve-se advertir, para melhor me explicar, que Deus entende todas as coisas com um ato indivisível e simplíssimo, sem sucessão de raciocínio. Não passa do conhecimento de uma coisa para outra, como nós procedemos, raciocinando e conhecendo primeiro uma com um ato de entendimento e depois outra com outro ato. Deus tudo conhece juntamente de uma só vez, sem que haja em seu infinito entendimento anterior e posterior. Nele todas as coisas estão juntas no conhecimento e ciência divina e criada, como estão no ser de Deus, onde se encontram contidas e encerradas como em primeiro princípio. Deus antes da criação. Esta ciência, que se chama de simples inteligência, por motivo do entendimento natural proceder à vontade, há de se considerar em Deus, não por ordem de tempo, mas de natureza. Segundo esta ordem, supomos que exercitou primeiro o ato de entendimento e depois o da vontade, porque estamos a considerar só o ato de entender, antes do decreto de criar qualquer coisa. Nesse estado ou instante, portanto, conferiram as três pessoas divinas com aquele ato de entender e conveniência das obras ad extra, a saber, todas as criaturas que existiram e existirão no futuro. Ciência de visão. Apesar de indigna, manifestei a Sua Majestade o desejo de saber qual foi o lugar que na mente divina teve a Mãe de Deus, Rainha Nossa, quando Ele determinou criar todas as coisas segundo a ordem que estabeleceu ou que nós podemos entender. Como puder, explicarei o que me foi respondido, como também a ordem que entendi nestas ideias em Deus, reduzindo-as a instantes. Sem isto, a nossa capacidade não se pode acomodar à notícia desta ciência divina, chamada aqui ciência de visão. A ela pertencem as ideias, ou imagem das criaturas que decretou criar e conserva ideadas em sua mente, conhecendo-as infinitamente melhor que nós ao vê-las agora. Esta divina ciência é una, simplíssima e indivisível, mas como as coisas a que se refere são muitas, existe entre elas ordem de sucessão. Umas são anteriores, outras posteriores. Umas recebem a existência de outras com a consequência e mútua dependência entre si. Por esta razão, não é necessário dividir a ciência de Deus e outro tanto à vontade, e muitos atos correspondentes a diversos instantes, segundo a ordem dos objetos. Deste modo, dizemos que Deus entendeu e determinou primeiro isto e aquilo, e uma coisa por causa de outra, e que se primeiro não quisesse ou conhecesse consciência, de visão uma coisa não quereria outra. Com isto, não se deve pensar que Deus teve muitos atos de entender e querer, mas queremos significar que as coisas estão entre si encadeadas e sucedem-se umas às outras, imaginando-as com esta ordem objetiva. Para melhor entendê-la, transpomos a mesma ordem aos atos da divina ciência e vontade.
Capítulo 4. Distribuem-se por instantes os divinos decretos, declarando o que em cada um Deus determinou a respeito de sua comunicação ad extra. Deus é comunicativo. Primeiro instante. Entendi que esta ordem, referida no fim do capítulo precedente, devia ser distribuída pelos seguintes instantes. Primeiro, aquele no qual Deus conheceu seus divinos atributos e perfeições com a inefável inclinação de comunicar-se fora de si. Por este primeiro conhecimento de ser comunicativo ad extra, viu Deus que suas infinitas perfeições possuíam virtude e eficácia para realizar magníficas obras, e que para tão suma bondade era convenientíssimo justo e como necessário a doação de si mesmo. Procederia de acordo com sua propensão expansiva e exercitaria sua liberalidade e misericórdia ao distribuir com magnificência fora de si a plenitude dos infinitos tesouros encerrados na divindade. Sendo em tudo infinito, distribuir dons e graças lhe é muito mais natural que o fogo subir à sua esfera, a pedra descer ao centro e ao sol derramar sua luz. Este mar profundo de perfeições, esta abundância de tesouros, esta caudalosa infinidade de riquezas, tende a comunicar-se por sua mesma inclinação. Além disso, Deus sabia que, abrindo aquele inesgotável manancial de riquezas, para comunicar dons e graças, não iria diminuí-lo, mas no modo possível, aumentá-lo. Deus é feliz em se dar. Tudo isto viu Deus naquele instante, depois da comunicação ad intra, pelas eternas processões. Vendo-o, sentiu-se como obrigado, por amor a si mesmo, a comunicar-se ad extra, conhecendo o ser santo, justo, misericordioso e piedoso, assim fazer. Ninguém o poderia impedir e, conforme ao nosso modo de entender, podemos imaginar que ele não se sentia tranquilo, nem em repouso em sua natureza, enquanto não estivesse entre as criaturas com as quais tem suas delícias. Provérbios 8:13. Ao fazê-las participantes de sua divindade e perfeições, a infinita generosidade divina. Duas coisas neste conhecimento admiram, arrebatam, enternecem meu tíbio coração e o deixam aniquilado. A primeira, aquela inclinação que via em Deus e o ímpeto de sua vontade para comunicar sua divindade e os tesouros de sua glória. A segunda, a imensidade inefável e incompreensível dos bens e dons que compreendi, queria e reservava para distribuir, continuando infinito como se nada tivesse dado. Conheci nesta sua inclinação e grandeza que estava disposto para santificar, justificar e encher de dons e perfeições a todas as criaturas reunidas e cada um em particular. Mesmo que as gotas do mar e sua areia, as estrelas, plantas, elementos e todas as criaturas irracionais fossem dotadas de razão e capazes de receber seus dons, dispondo-se sem apresentar óbice que os impedisse, teria dado a cada um ainda mais do que receberam todos os santos, anjos e serafins juntos. Ó terribilidade do pecado e sua malícia, tu somente bastas para impedir a impetuosa torrente de tantos bens eternos. A glória de Deus, razão de suas obras. Segundo instante. O segundo instante constituiu em conferir e decretar esta comunicação da divindade por razões e motivos que redundassem na maior glória, exaltação e manifestação da grandeza de sua majestade ad extra. Esta exaltação de si mesmo, seu conhecimento, louvor e glória foi o fim visado por Deus ao comunicar-se pela revelação, ao expandir seus atributos e ao usar de sua onipotência.
o Verbo encarnado, protótipo da natureza humana. Terceiro instante. O terceiro instante constituiu em conhecer e determinar a disposição ou modo desta comunicação, de forma que fosse realizada a suprema finalidade de tão grandiosa obra. Foi estabelecida a ordem que deveria haver nos objetos e os diferentes modos de lhe comunicar a divindade e seus atributos, de sorte que aquela inclinação do Senhor tivesse digna razão, objetos proporcionados, e entre eles a mais bela admirável disposição, harmonia e subordinação. Neste instante foi determinado, em primeiro lugar, que o Verbo divino se encarnasse, fazendo-se visível. Decretou-se a perfeita compleição da humanidade santíssima de Cristo, que assim ficou criada na mente divina como tipo dos outros homens. Para estes, em segundo lugar, projetou a divina mente a harmonia da natureza humana, composta de corpo orgânico e alma espiritual, esta com capacidade para conhecer e gozar de seu Criador, com discernimento entre o bem e o mal e com vontade livre para amar o Senhor. A ordem na comunicação de Deus, a diestra, união hipostática. Entendi que a união hipostática da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a natureza humana forçosamente devia ser a primeira obra e objeto do entendimento e da vontade divina à diestra. Isto por altíssimas razões que tentarei explicar o quanto puder. Depois de haver Deus se conhecido e amado em si mesmo, a melhor ordem era conhecer e amar ao que estava mais próximo à sua divindade, a união hipostática. Outra razão é porque a divindade devia comunicar-se substancialmente à diestra, assim como havia se comunicado à de intra. Deste modo, a intenção e vontade divina começaria suas obras, pelo vértice de todas elas, e prosseguiria comunicando seus atributos com perfeitíssima ordem. O fogo da divindade operaria primeiro, e quanto possível no que se encontrava mais imediato a ela, como era a união hipostática, sua divindade seria comunicada em primeiro lugar a quem houvesse de chegar ao mais alto e excelente grau. Depois do mesmo Deus, no conhecimento, no amor, operações e glória de sua mesma deidade. Não queria Deus, ao nosso baixo modo de entender, correr o risco de não conseguir este fim, sendo Ele o único ser capaz de justificar tão maravilhosa obra e ter com ela adequada proporção. Se Deus queria criar muitas criaturas, também era conveniente e, como necessário, criá-las com harmonia e subordinação, e que esta fosse a mais admirável e gloriosa possível. De acordo com isto, deviam ter uma por cabeça suprema, quanto possível imediata e unida a Deus, e pela qual passassem todas as demais para chegar à divindade. Por estas e outras razões que não posso explicar, somente o Verbo humanado pode satisfazer a divindade das obras de Deus. Só pode satisfazer a dignidade das obras de Deus. Por ele, estabeleceu-se perfeita ordem em a natureza, ordem que, sem ele, haveria faltado. Humanidade de Cristo. Quarto instante. No quarto instante, decretou os dons da graça que seriam dados à humanidade de Cristo, Senhor nosso, unida à divindade. Aqui, abriu o Altíssimo a mão de sua liberal onipotência e atributos para enriquecer aquela santíssima humanidade e alma de Cristo com a plenitude de dons e graças, no máximo grau possível. Neste instante foi determinado o que depois disse Davi: a correnteza do rio da divindade,
alegra a cidade de Deus. Dirigiu o caudal de seus dons a esta humanidade do Verbo. Comunicou-lhe toda a ciência infusa e beatífica, graça e glória que sua alma santíssima podia comportar, convenientes ao ser que era juntamente Deus e homem verdadeiro. Por esta razão seria a cabeça de todas as criaturas capazes de graça e glória. De sua plenitude é que receberiam esta graça e glória como transbordamento de sua imensa torrente. A Mãe de Deus. A este mesmo instante, consequentemente, como em segundo lugar, pertence o decreto da predestinação da Mãe do Verbo humanado. Aqui compreendi que esta pura criatura foi ordenada antes que houvesse decreto de criar qualquer outra coisa. Deste modo, antes de todos, foi concebida na mente divina, na forma que convinha à dignidade, excelência e dons da humanidade de seu Filho Santíssimo. Com ele, imediatamente, encaminhou-se para ela toda a correnteza do rio da divindade e seus atributos. Quanto era capaz de o receber uma pura criatura, e do modo conveniente a dignidade de Mãe de Deus. Sublimidade de Maria Santíssima. Confesso que a inteligência que recebi destes altíssimos mistérios e decretos arrebatou-me de admiração, deixando-me fora de mim. Conhecendo esta santíssima e puríssima criatura formada e criada na mente divina desde ad initio, antes de todos os séculos, com alvoroço e júbilo de meu espírito glorifico ao Todo-Poderoso pelo admirável e misterioso decreto em criar-nos tão pura, grande, mística e divina criatura, mas para ser admirada com louvor por todas as demais, porque para ser descrita por alguma. Nesta admiração eu poderia dizer o mesmo que São Dionísio Areopagita. Se a fé não me ensinasse e a inteligência do que estou contemplando não me desse a conhecer que é Deus quem a está formando em sua ideia e que somente sua onipotência podia e pôde formar tal imagem de sua divindade. Se tudo não me fosse mostrado ao mesmo tempo, poderia supor que a Virgem Mãe tinha em si divindade. Maria ultrapassa o resto da criação. Oh, quantas lágrimas correm de meus olhos e que dolorosa admiração sente minha alma ver que este digno prodígio não é conhecido e que esta maravilha do Altíssimo não se revele a todos os mortais. Muito se sabe, mas muito mais se ignora, porque este livro selado não foi aberto. Fico estupefata ante o conhecimento deste tabernáculo de Deus. Reconheço que seu autor é mais admirável em sua formação do que no resto de tudo que é criado e inferior a esta Senhora. Ainda que a diversidade de criaturas manifesta admiravelmente o poder de seu Criador, somente nesta rainha de todas encerra-se mais tesouros que em todas juntas. E a variedade e preço de suas riquezas engrandecem mais seu autor do que todas as criaturas reunidas. Tudo foi criado para Cristo e Maria. Aqui, a nosso modo de entender, foi prometida ao Verbo, como em contrato, a santidade e perfeição em dom de graça e glória daquela que seria sua mãe. Foi prevista a proteção, amparo e defesa para esta verdadeira cidade de Deus. Nela contemplou sua majestade, as graças e merecimentos que o amor e a fidelidade desta senhora haveria de adquirir para si e para seu povo. Neste mesmo instante, e como em terceiro lugar, determinou Deus criar lugar onde o Verbo humanado e sua mãe pudessem habitar e conviver. Para eles e por eles, em primeiro lugar, criou o céu e a terra com seus astros e elementos, e quanto eles contêm. Secundariamente, foram destinados para os membros e vassalos dos quais Cristo seria cabeça e rei, pois com real previdência, tudo necessário e conveniente foi de antemão disposto e preparado. Criação dos anjos, quinto instante. Passo ao quinto instante, ainda que já encontrei o que procurava,
Neste foi determinada a criação da natureza angélica, que por ser mais excelente e semelhante no ser espiritual, a divindade foi prevista e decretada antes dos homens. Foi também prevista a admirável disposição dos nove coros e três hierarquias, sendo criados antes de tudo para a glória de Deus, para conhecer, amar e servir sua divina grandeza, foram secundariamente ordenados para assistir, glorificar, honrar, reverenciar e servir a humanidade deificada no Verbo eterno sua cabeça. Em seguida faria o mesmo por sua Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos. A este foi dada a incumbência de em todos os caminhos levar-os a ambos em suas mãos. Salmo 90:12. Nesse instante mereceu-lhes Cristo Senhor nosso, com seus infinitos merecimentos atuais e previstos, todas as graças que receberiam, seriam vassalos desta cabeça, modelo e supremo Rei. Mesmo que o número dos anjos fosse infinito, seriam suficientíssimos os méritos de Cristo para lhes merecer a graça. Criação do paraíso e do inferno. A esse instante percebe a predestinação dos bons anjos e reprovação dos maus. Conheceu Deus, com sua ciência infinita, todas as obras de uns e outros para predestinar, com sua livre vontade e liberal misericórdia, ao que lhe havia de obedecer e reverenciar. Pela justiça reprovava aos que se insurgiriam contra sua majestade, com a soberba e desobediência, nascida do desordenado amor próprio dos rebeldes. No mesmo instante foi determinado criar o céu empíreo, onde sua glória fosse revelada, para a recompensa dos bons, a terra e os mais para outras criaturas. E no centro e profundo dela, o inferno para castigo dos maus anjos. Criação dos homens, sexto instante. No sexto instante foi determinado criar povo e sociedade de homens para Cristo, já antes predeterminado na mente e vontade divina, e a cuja imagem e semelhança se decretou a formação do homem. Assim o verbo humanado teria irmãos semelhantes e inferiores, formando o povo de sua mesma natureza e do qual seria cabeça. Nesse instante determinou-se a ordem da criação de todo o gênero humano, tendo por origem só homem e mulher. Destes se propagariam até a Virgem e seu Filho pelo modo em que foi concebido. Ordenou-se, pelos merecimentos de Cristo, nosso bem, a graça e dons que seriam dados aos homens, inclusive a justiça original, e nela quisessem perseverar. Viu-se a queda de Adão e de todos nele, com exceção da rainha, que não foi incluída neste decreto. Para seu remédio, ordenou-se que fosse passível a humanidade santíssima. Foram escolhidos os predestinados por liberal graça e reprovados os proscritos por reta justiça. Ordenou-se todo o necessário para a conservação da natureza, em ordem a conseguir sua redenção e predestinação. Foi-lhe deixada a liberdade da vontade, porque isto era mais conforme à sua natureza e equidade divina. Não se lhes fez agravo, porque se pelo livre-arbítrio poderiam pecar, com a graça e luz da razão poderiam não fazê-lo. Deus a ninguém haveria de coagir, como tampouco a ninguém recusa o necessário. Se gravou sua lei no coração humano, Salmo 4:7. Ninguém tem desculpa em não reconhecê-lo e amá-lo como ao sumo bem e autor de toda a criação. Ingratidão humana. Na inteligência destes mistérios eu conhecia com grande clareza os motivos tão justos para os mortais de louvar e adorar a grandeza do Criador e Redentor de todos, manifestando-se e enaltecendo nestas obras. Por outro lado, também via quão negligentes são eles em conhecer esta obrigação, em agradecer tais benefícios e a queixa e indignação que o Altíssimo sente por este esquecimento. Mandou-me e exortou-me Sua Majestade a não cometer tal ingratidão, mas oferecer-lhe sacrifício de louvor para glorificá-lo em nome de todas as criaturas. Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, quem tiver o amor e perfeição de todos os anjos, e justos para louvar dignamente Sua grandeza, confesso, grande e poderoso Senhor, que esta belíssima criatura não pôde merecer o tão inestimável benefício de receber esta luz tão clara sob Sua Majestade Altíssima. Em Tua visão conheço também a minha pequenez, e antes desta ditosa hora ignorava. Não sabia o que era a virtude da humildade, que nesta ciência se aprende, e não quero dizer que agora tenho. Mas tampouco nego que conheci o caminho certo para achá-la.
Tua luz, Altíssimo, me iluminou e tua lâmpada me mostrou as sendas. Salmo 118, 105. Por onde vejo que fui o que sou, temendo que possa vir a ser. Esclareceste, Rei Altíssimo, meu entendimento, e inflamaste minha vontade com o nobilíssimo objeto destas potências, e me sujeitaste inteiramente ao teu querer. Assim eu quero confessar a todos os mortais para esquecê-los e ser por eles esquecida. Sou para meu amado, Cântico 2,16, e ainda que o desmereço, meu amado é para mim. Fortalece, pois, Senhor, a minha fraqueza para correr após teus perfumes e correndo te alcance. Idem 1,3. E de alcançando não te deixe nem te perca. Muito pobre, balbuciante fui neste capítulo. Poderia encher muitos livros. Calo porque não sei falar. Sou mulher ignorante e minha inteligência só era declarar como a Virgem Mãe foi ideada e prevista, antes salcula da mente divina. Por tudo que entendi deste mistério altíssimo, recolho-me interiormente e com admiração e silêncio louvo o autor destas grandezas e com cântico dos bem-aventurados dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías 6,3. Capítulo 5. Inteligências que me deu o Altíssimo sobre a Sagrada Escritura, em confirmação do capítulo precedente. Capítulo 8 dos Provérbios. Ainda que seja pó e cinza, Gênesis 18, 17, falarei, Senhor, a tua grandeza e majestade, pois és o Deus das misericórdias, suplicarei a tua incompreensível grandeza, que olhes de teu altíssimo trono esta vilíssima e inútil criatura, e me sejas propício, continuando com tua luz a iluminar meu entendimento. Fala, Senhor, que tua serva ouve. 1 Romanos 3,10. Falou então o Altíssimo e mediador dos sábios. Sabedoria 7,15. E remeteu-me ao capítulo 8 dos Provérbios, dando-me inteligência do mistério nele contido. Primeiro foi-me declarada a letra simplesmente como segue: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde o primeiro princípio, antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade foi constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos e eu já estava concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado. Ainda não se tinham assentado os montes sobre a sua pesada massa. Antes de haver outeiros, eu tinha já nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando por uma lei inviolável encerrava os abismos dentro dos meus limites. Quando firmava lá no alto a região etérea. E quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo e punha leis às águas para que não passassem os seus limites. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas, e cada dia me deleitava, brincando sobre o globo da terra e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Provérbios 8, 22 ao 30. Cristo e Maria pertencem só a Deus. Até aqui o trecho dos Provérbios, cuja inteligência recebi do Altíssimo. Primeiro entendi que trata das ideias ou decretos que Deus formou em sua mente divina antes de criar o mundo. Em sentido literal, fala da pessoa do Verbo humanades e sua Mãe Santíssima. No místico, refere-se aos santos, anjos e profetas, porque antes de fazer decreto e formar ideias para criar o resto das criaturas materiais, deve-as para decretar a humanidade santíssima de Cristo e de sua Mãe Puríssima. Isto significam as primeiras palavras que seguem: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Em Deus não houve caminhos, nem dele necessitava a divindade. Abriu-os para nós, criaturas capazes de seu conhecimento, a fim de irmos a ele para o conhecer e possuir. Neste princípio, antes de idear qualquer outra coisa, e quando queria fazer sendas e abrir caminhos em sua mente divina para comunicar sua divindade, decretou criar primeiro a humanidade do Verbo, que seria o caminho por onde os demais iriam ao Pai. João 14,6.
Junto a este decreto esteve o da criação de sua Mãe Santíssima. Por ela sua divindade viria ao mundo e dela nasceria Deus e homem. Por isto diz, Deus me possuiu. Possuiu a ambos, ao Filho quanto à divindade, porque era possessão e tesouro do Pai, sem dele se poder separar. Visto serem com o Espírito Santo uma única substância e divindade, possuiu também, quanto à humanidade, pela plenitude da graça e glória que lhe daria desde a criação e união hipostática. Este decreto e possessão seria executado por meio da Mãe, que conceberia e daria à luz ao Verbo feito homem, pois não determinou criá-lo do nada nem de outra matéria, seu corpo e alma. Em consequência, seria possuidor daquele que lhe daria forma humana. Assim possuiu-a e adjudicou-a para si naquele mesmo instante, querendo eficazmente que, quanto à graça, em nenhum tempo nem momento tivesse direito e parte nela nem a linguagem humana nem qualquer outra. Reservou esta propriedade somente para si. Foi tão unicamente sua como devia ser para lhe dar forma humana de sua própria substância. Somente ela chamá-lo-ia filho, somente ele chamá-la-ia mãe, e mãe digna de ter a Deus por filho, quando ele se fizesse homem. Como em dignidade, isto precedia a toda a criação, assim também precedeu na vontade e mente do Supremo Criador. Por isto diz, Cristo e Maria precederam toda a criação. Desde a eternidade fui constituída, e das coisas antigas. Versículo 23 de Provérbios. Nesta eternidade de Deus, que nós agora concebemos imaginando o tempo interminável, quais eram as coisas antigas de nada havia sido criado? Claro está que a Escritura se refere às três pessoas divinas, únicas coisas antigas, pois tudo o mais que tem princípio é novo. Desde a divindade sem princípio da indivídua trindade, houve aquela ordenação precedida antes do antigo criado, antes de ser imaginada a futura criação. Entre estes dois extremos houve o meio da união hipostática, que se realizaria através da Virgem Santíssima. Encarnação e Maria foram ordenados imediatamente depois de Deus, antes de qualquer outra criatura. Foi esta a mais estupenda ordenação que jamais se fez ou se fará. A primeira e mais admirável imagem da mente divina, depois da geração eterna, foi a de Cristo e logo em seguida a de sua mãe. Cristo e Maria, princípio das obras de Deus. Que ordem em Deus pode ser esta, se nele a ordem é estar tudo junto, sem ser necessário que as coisas se sucedam entre si, nem para uma se aperfeiçoar, aguardar a perfeição da outra. Tudo estava, está e estará sempre ordenadíssimo em sua eterna natureza. O que ordenou foi que a pessoa do Filho se humanasse e desta humanidade deificada começasse a ordem da vontade divina na execução de seus decretos. O Filho de Deus seria a cabeça e protótipo de todos os demais homens e criaturas, a quem todos se referissem e subordinassem. Esta era a melhor ordem e disposição da harmonia das criaturas, haver um ser que fosse primeiro e superior, e a partir dele se ordenasse toda a natureza, em particular dos homens. Entre estes, a primeira era a mãe do homem Deus, suprema pura criatura mais próxima de Cristo, e por ele, da divindade. Por esta ordem foram orientados os canais da fonte cristalina. Do trono da divina natureza correm, primeiro para a humanidade do Verbo, Apocalipse 22:1, e em seguida para sua Mãe Santíssima no grau e modo possível, a pura criatura, e conveniente a criatura mãe do Criador. O conveniente era que nela se estreassem todos os divinos atributos, sem lhe ser negado nenhum, e na medida de sua capacidade. Seria inferior somente a Cristo, e superior em incomparáveis graus de graça a todo o resto das criaturas. Esta foi a ordem tão bem disposta pela sabedoria. Tudo começar por Cristo e sua mãe. Acrescenta o texto. Maria na mente divina.
Antes que a terra fosse criada e que existissem os abismos, eu já estava concebida. Versículo 24. Esta terra foi a do primeiro Adão, antes que sua formação fosse decretada na mente divina, e que existissem o abismo das ideias ad extra, já estavam Cristo e sua mãe ideados e formados. Chama-se abismo porque entre o ser de Deus incriado e o das criaturas criadas a distância é infinita. Esta distância, a nosso modo de entender, surgiu quando as criaturas foram ideadas e formadas, e então apareceram também aqueles abismos de distâncias imensas. Antes de tudo isso, já estava concebido o Verbo, não somente pela eterna geração do Pai, como também por estar decretada e concebida na mente divina a sua geração temporal de mãe virgem e cheia de graça. Sem mãe e tal mãe, essa geração temporal não poderia ser determinada com um eficaz decreto. Ali, portanto, naquela imensidade beatífica foi concebida Maria Santíssima. Sua memória eterna foi gravada no peito divino para jamais se apagar por todos os séculos e eternidade. O Supremo Artífice imprimiu-se em sua própria mente, e seu amor dela tomou posse no incomparável amplexo. Deus, antes de se comunicar, ainda não haviam brotado as fontes das águas. Versículo 24. Ainda não havia saído de sua origem e princípio as imagens ou ideia das criaturas. Ainda não começara a jorrar pelos canais da bondade e misericórdia as fontes da divindade, para a vontade divina operar a criação universal e comunicar seus atributos e perfeições. Em relação ao restante do universo, ainda estavam as águas e mananciais, repressados e detidos no imenso pélago da divindade. Em seu ser ainda não havia fontes nem correntes para se comunicar, e antes de serem dirigidas aos homens, já estavam orientadas para a humanidade santíssima de Cristo e sua Virgem Mãe, e assim acrescenta: Cristo e Maria, antes de todos os anjos e santos. Nem os montes se tinham assentado sobre a sua pesada massa. Versículo 25. Deus não havia ainda decretado a criação dos altos montes dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e demais santos de maior perfeição. O decreto de tão grande resolução não se havia assentado, com seu grave peso e equidade no forte. Sabedoria 8.1. E suave modo que Deus emprega para realizar seus desígnios e grandes obras. Não somente era nascida antes dos montes, os grandes santos, mas também antes dos outeiros. As ordens dos santos anjos precediam-os na mente divina, a humanidade santíssima unida hipostaticamente ao Verbo divino, e a mãe que a engendrou. Filho e mãe existiram antes do que todas as hierarquias angélicas. Se Davi disse no Salmo 8, Senhor, quem é o homem? Ou filho do homem, para dele te lembrares e o visitares? Fizeste-o pouco menor que os anjos, e etc. Versículo 5. Deve-se entender que existe um homem que é Deus também, acima de todos os homens e anjos, que lhes são inferiores e servos. Por ser Deus, é um homem superno, e como tal existiu primeiro que todos na mente e vontade divina. Inseparavelmente unida a ele, existiu também naquele mesmo princípio uma mulher, virgem puríssima, sua mãe, superior a todas as criaturas e delas rainha. Se o homem, continua o mesmo Salmo, versículo 6, foi coroado de honra e glória e constituído sobre todas as obras da mão do Senhor, deveu ao homem Deus sua cabeça que mereceu esta coroa, tanto para eles como para os anjos. Se o Salmo coloca o homem abaixado dos anjos, também acrescenta. Se o Salmo coloca o homem abaixo dos anjos, também acrescenta que ele foi posto acima de todas as obras de Deus. Assim, Davi tudo incluiu no dizer que os homens foram feitos pouco menores que os anjos. Ainda que inferiores pela natureza, um dentre eles, Cristo, é homem superior e constituído sobre os mesmos anjos.
Esta superioridade provinha do ser da graça, não apenas da sua divindade, mas também de sua humanidade, por causa da graça que a uniu hipostática nela derramou, e quem em seguida redundou em sua Mãe Santíssima. Além de tudo isso, também alguns santos da natureza humana, por graça do mesmo Senhor humanado, podem alcançar grau e posição superior aos dos anjos. Cristo e Maria idealizados por Deus. Fui engendrada ou nascida. Versículo 25. O que significa mais que concebida? Ser concebida refere-se ao divino entendimento da Beatíssima Trindade, ao ideal, e como que refletir sobre as conveniências da encarnação. Ser nascida refere-se à sua vontade, que determinou no divino consistório a realização desta obra, executando, por assim dizer, em si mesma esta maravilha da união apostática e da pessoa de Maria Santíssima. Por isso, neste capítulo, diz primeiro que foi concebida e depois engendrada e nascida, porque antes foi ideada e em seguida decretada. Cristo e Maria precedem qualquer previsão do pecado. Antes que a terra fosse criada, os rios e os eixos do mundo. Versículo 26. Nesse trecho fala-se sobre duas terras. A primeira terra era a do campo damasceno, onde o homem foi criado. A segunda terra era o paraíso terreal, onde logo depois foi colocado. Gênesis 2, 8, 15. Antes de formar esta segunda terra, onde o homem pecou, foi determinada a criação da humanidade, do Verbo e a matéria da qual se formaria a Virgem. Deus queria preservá-la antecipadamente, para não ter parte no pecado nem a ele ficar sujeita. Os rios e os eixos do orbe são a igreja militante, e os tesouros de graças e dons que impetuosamente dimanariam do manancial da divindade seriam para todos em geral, e mais eficazes para os santos e escolhidos, que semelhantes a eixos movem-se em Deus, presos ao seu querer pelas virtudes da fé, esperança e caridade, vivendo entre os homens sem se afastar dos eixos, e que se apoiam, se sustentam e se governam, caminhando para o sumo bem e último fim. São também significados aqui os sacramentos, Efésios 5:27, e a estrutura da igreja, sua proteção, firmeza invencível, formosura e santidade sem mancha nem ruga. Tudo isto está figurado naquele orbe e corrente de graças, antes que o Altíssimo preparasse e ordenasse este orbe e corpo místico de que Cristo, nosso bem, seria a cabeça, decretou a união do Verbo à natureza humana, e a criação de sua mãe, por cujo meio e cooperação realizaria estas maravilhas no mundo. Cristo e Maria, causas da glória. Quando preparava os céus, eu estava presente. Versículo 27. Quando preparava o céu e recompensa que aos justos filhos desta igreja daria, depois de seu desterro, ali estava a humanidade unida ao Verbo, merecendo-lhes a graça, como cabeça, e com ele sua Mãe Santíssima, porque para eles fora preparada a glória, dela receberia a principal medida, e em seguida seria aos demais santos. Encarnação e Eucaristia. Quando com lei inviolável cercava os abismos dentro de seus limites, versículo 27, determinava cercar os abismos de sua divindade na pessoa do Filho com lei certa e limites, de modo que nenhum vivente pudesse vê-lo nem contê-lo. Traçava o círculo e circunferência onde ninguém pôde nem pode entrar, senão o Verbo que a si unicamente pode compreender para apequenar-se, encerrando a divindade na humanidade, depois enclausurando a divindade e a humanidade no seio de Maria Santíssima e no peito mesquinho do homem pecador e mortal pela minúscula porção das espécies eucarísticas de pão e vinho. Tudo isto significa aqueles abismos, circunferências, limite e lei que chama certa, pelo muito que significam e pela certeza do que parecia impossível, que a divindade se sujeitasse a leis e se encerrasse em determinados limites. Tornou-o possível a sabedoria e poder do Senhor, escondendo-se em coisa finita.
Cristo e Maria, fontes da graça. Quando firmava os céus no alto e equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo e punha lei às águas, para que não passasse os seus limites. Versículo 28 e 29. Aos justos chama céus pela habitação que Deus neles estabelece, mediante a graça. Por ela dar-lhe estabilidade e firmeza, eleva-o espiritualmente acima da terra, ainda enquanto são viadoras, conforme a capacidade de cada um. Depois, na Jerusalém celestial, lhes dará lugar e recompensa, segundo os seus merecimentos. Para eles pesa e divide as fontes das águas, distribuindo a cada qual com justiça e medida, com dons da graça e da glória, as virtudes, auxílios e perfeições, de acordo com os desígnios de sua divina sabedoria. Ao ser determinada esta divisão de águas, decretou-se da humanidade unida ao Verbo todo o mar de dons e graças que da divindade lhes redundava, como unigênito do Pai. Ainda que tudo aí era infinito, pois a este mar, o termo de sua humanidade, onde habita a plenitude da divindade. Porque aquele termo esteve ela encoberta há 33 anos a fim de poder habitar com os homens, Mateus 17:6. E não suceder a todo o mesmo que aconteceu aos 3 apóstolos no Tabor. No mesmo instante em que todo esse mar e fonte de graça tocaram em Cristo Senhor nosso, como imediato a divindade transbordaram em sua Mãe Santíssima, como imediata a seu Filho unigênito, sem mãe e tal mãe, não se disporiam com ordem e suma perfeição os dons de seu Filho. Faltaria este fundamento para a admirável harmonia da estrutura celestial e espiritual e a distribuição das graças à Igreja militante e triunfante. Tudo foi feito para o Verbo e sua mãe. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele regulando todas as coisas. Versículo 29. As obras adextras são comuns às 3 divinas pessoas, que são um só Deus, uma só sabedoria e poder. Era, pois, necessário e inexcusável que o Verbo, pelo qual, segundo a divindade, foram feitas todas as coisas, João 1:3, estivesse com o Pai para fazê-las. Entretanto, aqui diz mais, porque também o Verbo manado e sua Mãe Santíssima estavam já presentes na divina vontade. Assim como pelo Verbo, enquanto Deus, foram feitas todas as coisas, assim também para ele em primeiro lugar, como para os mais nobre e digníssimo fim. Foram criados os fundamentos da terra e tudo quanto nela se contém, e por isso diz, as alegrias do Verbo. E cada dia me deleitava brincando em sua presença em todo o tempo, brincando sobre o globo da terra. Versículo 30. Alegrava-se o Verbo manado todos os dias, porque conheceu todos os séculos de existência dos mortais, que comparados à eternidade não são mais que um breve dia. Salmo 89:4. Alegrava-se porque a sequência da criação teria fim, e terminado o último dia dos homens, gozaria com toda a perfeição da graça e coroa da glória. Deleitava-se com o contar dos dias até aquele em que desceria a terra e vestiria a carne humana. Conhecia que os pensamentos e obras dos homens terrenos são como um brinquedo, engano e ilusão. Via os justos que, apesar de fracos e limitados, eram aptos para que a eles fosse comunicados e manifestados sua glória e perfeições. Via seu ser imutável e a pequenez dos homens e como havia de se tornar semelhante a eles. Deleitava-se em suas próprias obras, particularmente nas que dispunha para sua Mãe Santíssima, de quem lhe era tão agradável tomar forma humana, fazendo-a digna de obra tão admirável. Estes eram os dias em que se deleitava o Verbo manado, e porque ao conceber e idear todas estas obras e ao decreto eficaz da divina vontade, seguia-se a execução, acrescentou o Verbo divino. O deleite de servir. E minhas delícias são estar com os filhos dos homens. Versículo 31. Meu deleite é trabalhar por eles e beneficiá-los. Minha alegria, morrer por eles. Meu contentamento, ser seu mestre e redentor. Minhas delícias é elevar do pó pobre
e unir-me com o humilde. Salmo 112, 7, Filipenses 2, 1, 7 e 8. Abaixando para isto minha divindade, cobrindo-a e escondendo-a sob a natureza humana. Diminuiu-se e humilhar-se, suspender a glória de seu corpo, fazendo-se passível, para lhes merecer a amizade de seu Pai, sendo mediador entre sua justíssima indignação e a malícia dos homens, ser modelo e chefe a quem possam imitar e seguir. Estas são as delícias do Verbo eterno humanado. Inconsciência humana. Ó bondade compreensível e eterna, quão admirada e suspensa fico vendo a imensidade de vosso ser imutável, comparado com a pequenez do homem. E entre extremos tão distantes do vosso infinito amor pela criatura, não só pequena, mas ainda ingrata. Em que objeto tão baixo e vil ponde, Senhor, vossos olhos, e em que objeto tão nobre podia e devia o homem pôr os olhos e os afetos? Conhecendo tão grande mistério, suspensa pela admiração e ternura de meu coração, lamento minha infelicidade, trevas e cegueiras dos mortais. Não se dispõe para saber quão de longe começaste, Senhor, a conhecê-los e preparar-lhes a verdadeira felicidade, com qual cuidado de amor, como se a vossa consistisse na deles. Onisciência divina. Ab initio, o Senhor teve presentes em sua mente as criaturas e a disposição em que seriam criadas, contou-as e pesou-as com a sua equidade e retidão. Como está escrito na sabedoria, 7:18. Conheceu a ordem do universo antes de o criar, o princípio, meio e fim dos tempos, suas mudanças, curso dos anos, disposição das estrelas, energia dos elementos, natureza dos animais, ira das feras, força dos ventos, diferença das plantas, propriedade das raízes, pensamento dos homens. Tudo pesou e contou. Sabedoria 11:21. E não somente isso que literalmente se estende das criaturas materiais e racionais, mas ainda todas as outras que misticamente são por elas representadas, às quais não me refiro agora por não pertencer ao meu assunto.